Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu estava com muitas saudades, mas eu amo vir aqui e trazer vídeos para vocês. E é com muita alegria que eu retomo este ano de 2025 as atividades do canal Sol de Sírios. Eu tenho projetos para este canal. E eu quero agradecer a todos os novos inscritos, agradecer a todos os inscritos que estão comigo, que acreditam neste projeto que é o canal Sol de Sírios. Ainda dependo de situações externas para me dedicar mais ao canal, mas tudo acontece no seu tempo. Aproveitando o gancho, a espiritualidade, ela é subjetiva, ela é um processo interno e pessoal, totalmente pessoal para cada um de nós. Então não importa a onda que eu falar que eu estou num processo, mas estou aprendendo a lidar. Tenho perguntado o que a espiritualidade quer me ensinar. Eu vou aprender, um dia eu vou aprender. Mas enquanto isso, eu estou aqui trazendo vídeos na medida do possível, mas com muita alegria, com muita satisfação. Bom, este canal ele começou em 18/7/2023. Ele tem cerca de 1 ano e 7 meses. Então, ele está engatinhando. Mas eu conto com você, com a tua força aí. Fique aqui. E você que não é inscrito, se inscreva para você ver este canal e pegar do começo tudo o que ele tiver para oferecer e ensinar a todos vocês. Este canal é o meu legado para a espiritualidade e para a humanidade, para você que caiu aqui, para você que está comigo. Bom, pessoal, eu quero falar então sobre a ressonância harmônica, que assim como a espiritualidade é um processo para cada um individualmente. Nós aprendemos com o mestre Hélio Couto que todos somos um e que tudo e todos é luz condensada. Então, tudo e todos somos energias, que só existem energias, mas a energia um dia ela pode virar matéria. A gente aprende isso. Então, o que eu vejo? Se eu sou você, se todos somos um, se eu sou este copo, então o que acontece? A RH, a ressonância harmônica, é o Hélio Couto, e o Hélio Couto é a ressonância harmônica. E aprendemos com ele, no começo lá das palestras, que nós fazíamos os pedidos e ele, pela energia dele, colapsava os nossos pedidos, colapsava a onda. Agora mudou a estrutura. Quando a gente pede a ressonância harmônica, a gente só precisa fazer um questionário, porque agora os pedidos ficam conosco. Veja, ele não sabe mais os pedidos que queremos, ou sabe, mas vamos dizer que não sabe. Então, ele já fala com os mentores dele sobre nós, que faça o que tiver que fazer na vida de quem pediu a RH. E nós, com a nossa intenção, a gente vai manifestar os pedidos que nós queremos. Mas como a espiritualidade, ela é subjetiva, ela é totalmente interna, totalmente pessoal para cada pessoa tem um processo, porque eu sou uma vida,
Eu fui educada, vim de uma família, sei de determinados conhecimentos e você de outra forma. Então, são diferentes as manifestações. Podemos até pedir o carro, casa, apartamento, mas você alcança e eu não alcanço, por exemplo. Por quê? Porque é diferente o processo. E qual é a primeira diferença que eu já coloco que a RH é? A RH, para mim, ela é limpeza. A RH, ela é o todo. Ela é o vácuo quântico. A RH é luz. Então, e é amor. Não é assim, pediu, recebeu. Às vezes é, porque você tem muito amor. Às vezes não é. Então, o que acontece? Quando a RH é limpeza, significa que nós todos temos que passar por um processo de ressignificação de tudo que já passamos, inclusive de outras encarnações. E nós temos que passar a considerar diferentes situações, diferentes, todas as situações que nós já passamos. Quando eu falo em ressignificar, o que a RH é? Ela é um processo de perdoar, ela é um processo de curar traumas, ela é um processo de ressignificar preconceitos, tabus, diminuir esses preconceitos ou minimizar ou retirar preconceitos. Aceitar que as coisas não são do nosso jeito, elas são do jeito que são. Aceitar a realidade como é. Isso também é ressignificar. É a tal da resignação. Aumentar a nossa capacidade de resiliência, de tolerância, de fluir conforme o caos que está presente naquele momento na nossa vida, de suportar e lidar com as situações de improvisos que acontecem. Ressignificar crenças limitantes e se olhar para nós não nos autossabotarmos, porque isso acontece também. Então, tudo isso é um processo de limpeza que, às vezes, o nosso coração duro não quer aceitar, não quer se dobrar. E fica aquele nó com relação a traumas negativos, etc. Com relação a tudo que passamos nessa caminhada. Então, a primeira coisa que eu vejo que a RH faz em mim é essa limpeza. E eu, quando muitas vezes lembro de uma situação que eu ainda não consegui ressignificar, eu peço por todo. Me coloca amor, eu quero mais amor. Faz eu amar, faz eu ser como tu és. Eu falo com tudo. Eu sei que a nossa oração deve ser gratidão, mas a minha oração também é para que eu consiga ressignificar e desatar esses nós, deixando fluir a minha vida. E a questão do soltar é outra coisa, né? E a questão da culpa, do medo e do apego. Tudo isso faz parte da limpeza. Nós temos que nos limpar. Eu quero que limpe. Eu quero mesmo que o todo me limpe. Então, este é o primeiro movimento que eu vejo que o que a RH faz por mim. Aí eu coloquei um segundo motivo aqui, como eu vejo a RH e a RH funciona para mim. A RH é uma tremenda porta para estudarmos. A RH, ela nos faz estudar infinitamente.
ela nos faz querer mais conhecimento, estudar mais. Magda, quero estudar o resto da minha vida. Eu já gostava de estudar. E a RH fortalece isso e eu amo e adoro. Desde 2016, eu ouvia uma coisa ou outra o mestre Hélio Couto falar. Mas em 2018 eu peguei firme com ele nas palestras gratuitas. E de lá para cá, gente, eu não passo um dia sem ouvir alguma coisa. E é incrível, às vezes você fala, Magda, você não quer descansar? O meu descanso é ouvindo alguma coisa, algum ensinamento, alguma palestra, algum vídeo, é ouvindo algo da espiritualidade. Eu não me canso. Mas sim, para mim é fácil, é um estresse saudável, vamos dizer. Eu gosto. Bom, quando você estuda, você entende que não é só casa, carro e apartamento. E nem que a espiritualidade é só que eu tenho que ser bonzinho porque Deus vai gostar. Deus vai gostar de mim. E porque eu vou ser salvo. Porque não existe só a Bíblia. Então, esses estudos realmente é de abrir a mente. Abrir, aceitar que existem formas de evolução. Sim, tem a tríade do ajudar, estudar e trabalhar, mas esses estudos são bem mais fundo, lá onde está a toca do coelho. É bem mais fundo, bem mais profundo. Bom, outra coisa, nós quando estudamos, a gente aprende que não precisa, você não tem que se apegar a outros deuses, a religiões, a santos. Você tem que ter até protetores, amigos espirituais e ancestralidade que podem te ajudar e te proteger. Mas a gente aprende que você, que eu, a gente pode sim se apoiar em nós mesmos. Podemos ter fé em nós mesmos, porque nós entendemos como funcionam as coisas. Então, temos uma centelha divina pela espiritualidade, temos um duplo, que é o nosso eu no astral. Não precisamos ficar dependendo para ter as coisas e para saber o que devemos fazer e pedir para outros. O que acontece, pessoal, é que quando a gente estuda, você aprende o seguinte, que a RH, ela te mostra, porque ela te traz o estudo necessário para você naquele momento e para você aprender que não são esses deuses do astral, não são os anjos, não são os santos, não é a religião que vai te dar as coisas. É você que tem que fazer por onde para ter as coisas. É você que faz por onde. E você tem que ter força e fazer porque é você mesmo que vai colapsar a sua onda. E a gente vai entendendo isso. É eu que sou Deus, deusa em ação, que estou aqui, eu tenho que agir por mim. E a nossa ancestralidade, conforme você vai estudando, você aprende que ela torce por você. Ela torce para que você seja aquilo que você foi programado a ser, que nós temos um programa. Eu tenho um programa com a espiritualidade e eu fico muito feliz por estar aqui tentando passar a minha experiência para vocês. Então, a RH, no segundo sentido, quando eu digo que ela ensina a estudar, ela te faz estudar, isso é fantástico, é sensacional, porque você sai da mesmice, você sabe que não sabe nada, é isso.
E hoje, pessoal, eu estou na 13ª onda e eu tenho muito mais confiança em mim. Tenho muito ainda para melhorar, mas eu aprendi a ter mais confiança em mim, a ser mais segura. Eu já fiz psicólogo, né? Mas eu não conhecia processos terapêuticos assim, de terapias espiritualistas. E hoje eu acredito nas terapias, acredito sim, acredito nas reprogramações, as reprogramações mentais, na ressignificação dos fatos eu acredito. Eu acredito na vibração alta que temos que ter. Não sinto solidão. Eu sou preenchida pela minha centelha. Eu sou preenchida pelo todo. Isso é sério que eu tô falando, hein? Hoje eu sou muito desapegada. Muito desapegada. Hoje não tenho muitos medos mais. Aliás, às vezes eu ainda sou preocupada, mas medo não, apego também não, sou desapegada. Bom, eu sou mais feliz também, eu me sinto completa. O terceiro motivo da RH é que a RH te potencializa. Sim, fazendo as coisas acontecerem mais rapidamente. Não é por mágica, é porque você trabalha fazendo as coisas acontecerem, como eu já disse. E aí por isso elas acontecem mais rápido. Então, aquilo que depende de você vai acontecer com mais rapidez. E é uma coisa assim, você começa, eu sinto isso, eu via muito no micro, hoje eu vejo mais no macro, eu vejo a situação toda. Então, essa potencialização, pessoal, é um poder que se a sua intenção vai para o mal, é ruim, potencializa também. Então, temos que prestar atenção, porque se ela potencializa tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente tem que trocar essa energia de intenção ruim. Então, temos que cancelar. Se for pensamento, se for raiva, temos que cancelar. Porque potencializa sim. E as coisas acontecem com rapidez. Bom, outra coisa. Quarto motivo que a RH faz comigo, e eu já aprendi a conviver com esses motivos, sabe? Para mim são importantes. O quarto, sobre o que acontece quando a gente faz a RH. Pessoal, depois de 30 dias que você começou uma nova onda, é batata que vem uma catarse. E é um mal-estar ou é uma tristeza. Talvez tem gente que não tenha, mas eu tenho. E mesmo que eu fique um tempo com aquela onda, de tempos em tempos vem uma catarse. E eu sei que é limpeza. Mas essa catarse, às vezes eu lembro de coisas que me dão ânsia de vômito. Bom, outra coisa, Buda diz que todo desejo traz sofrimento, que o melhor para nós é não desejarmos. Então, quando a gente faz pedidos, quando a gente deseja, a gente tem que sustentar aquilo que vai ser manifestado. Veja bem, quando eu colapso a onda, eu escolho o meu pedido. Mas se aquele pedido demora para vir, o universo
sabe de todas as coisas, o todo sabe de todas as coisas. O meu eu superior, que é a minha centelha divina, meu duplo, ele sabe de todas as coisas. Então, pessoal, se não chega a determinado pedido, é porque ou não é para ser ou não é o tempo de ser. Então, temos que entender, aceitar a realidade que vivemos e esperar que isso aconteça, ou até o todo dar uma luz e nos mostrar outro caminho através de pessoas, de livros, de vídeos, através da vida. Ele vai te dar uma outra estratégia, você vai mudar de pedido ou você vai cancelar aquele pedido. O universo, ele realiza aquilo que ele sabe que é melhor para nós. O universo não tem só o meu pedido e não são só os nossos pedidos. Ele tem 8 bilhões de pessoas que desejam. Então, a gente às vezes tem que entender, será que é para mim determinada coisa? É para mim aquele pedido? Ou é a minha vontade, ou é o meu ego? Não é? Muitas vezes é o ego querendo. Bom, e o mestre Hélio Couto, ele diz assim: só pare de fazer a RH quando você alcançar todos os seus pedidos. Bom, eu não alcancei, então eu estou nessa. Mas, pessoal, eu tenho um motivo muito especial, muito, muito, muito gratificante, pelo qual eu sinto a RH na minha vida. E este quinto motivo é a proteção. E a proteção que recebemos? Só pela proteção que recebemos vale a pena fazer a RH. Eu me sinto amparada, carregada no colo, livrada pela proteção que eu recebo através da RH. Só pela proteção eu não quero parar de fazer, nunca. Vamos lá. E o sexto motivo. O todo, ele tira e coloca pessoas no nosso caminho. Então, pessoal, foi assim. Eu fiquei firme com o Hélio Couto, com o mestre Hélio Couto, em 2018. Em 2019, bem dizer, eu comecei a RH. Em 2020, quando eu aprendi como funciona o sistema Matrix, eu tive nojo. Eu tive ânsia de vômito. Aliás, quando eu passo mal, eu tenho ânsia de vômito. Eu tive vontade de morrer. Eu quis parar de crescer. Eu passei mal de verdade. Eu fiquei de cama por descobrir o que acontece conosco. Daí, pessoal, começou a pandemia. E eu, com aquela revolta, fui pra balada. Comecei a ir pra balada e o ano de 2020, 2021, mais ou menos, eu não liguei para a minha vida. Eu fui para sambão, eu bebi álcool, eu não me importava se eu fosse morrer, porque eu aprendi que eu reencarno. E eu acho que eu peguei Covid umas 3, 4 vezes. Literalmente, pessoal, eu puxei o freio em 2020 e 2021 com a espiritualidade. Eu estava fazendo RH, mas eu me larguei, eu desandei. Arrumei até namorado. Só arrumei homens fracos, mas arrumei namorados. E aí, quando eu retomei com a espiritualidade, foi em janeiro de 2022. Significa, pessoal, que de 2020 a 2021, eu fiquei mais ou menos 2 anos largada. Eu soltei a espiritualidade. E eu falava assim, não importa se eu morrer, mas a espiritualidade me protegeu. Sem palavras, porque a espiritualidade me ama. Tem seres de luz que me amam. Porque eu estou aqui
muito feliz, com novos projetos. Eu não morri porque tenho certeza que eu fui protegida. Voltei a buscar a espiritualidade, já disse, em janeiro de 2022, querendo crescer de novo. E eu sinto e senti a RH, os seres de luz, o todo, o Hélio Couto, me fizeram não querer mais sair para ir para balada. Dali até hoje, nunca mais fui para balada. Parei totalmente de beber álcool. Não namorei mais também. E comecei a me interessar pelas terapias. E em junho de 2024 fui lá numa imersão do IBC e conheci terapeutas e ganhei constelação, ganhei mesa radiônica, ganhei barra de axis e fiz e ainda faço, no caso, por exemplo, da constelação, já participei presencial e às vezes faço online. E este ano a espiritualidade já está me trazendo a Selva do canal Onda Quântica para ser a minha mentora. E eu estou muito feliz por essa transformação. A espiritualidade viu que eu precisava e isso eu não pedi, mas veio até mim. E com muita alegria eu aceito, eu recebo esta mentora. A Selva é uma pessoa que já estudou física, é da física quântica, é neurocientista, super inteligente, estudada, madura, experiente. Então eu estou muito feliz que ela vai me auxiliar, me orientar para este canal Sol de Sírios. E a RH, ela faz essas coisas, ela traz aquilo que precisamos enxergar em nós, o que precisamos para crescer, para agir, para sermos felizes, cumprir o nosso propósito de vida. Bom, e quero colocar aí uma pergunta na boca de vocês. Magda, e você teve saltos quânticos? Gente, eu tive muitos saltos mentais. Vários saltos. As coisas ainda estão acontecendo com relação à matéria na minha vida, mas mentalmente muitas coisas eu já entendi, eu entendo. E às vezes eu penso algo e acontece, mas tudo está nas mãos do todo. Bom, eu também quero dizer que eu sinto fortemente a telepatia. Sabe aquela questão que quando eu penso, né, universo não local, a outra pessoa pensa? Isso eu tenho certeza que acontece, todos nós sabemos que já acontece assim pela física quântica, mas eu tenho muito forte isso comigo, a não localidade e a questão da telepatia. Bom, no próximo vídeo, pessoal, então, eu vou trazer os outros motivos, os outros 4 motivos de como a RH age na minha vida. E tenho outras coisas que eu quero acrescentar neste vídeo, eu espero que você não perca. E eu estou muito mesmo grata se você ouviu o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, curta, comente, tá certo? E se tiver alguma pergunta, e na medida do possível, eu vou responder. Por enquanto, então, é isso. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço muito por você estar aqui comigo. Até a próxima.